estrelas, tu és Criador, nuvens e o sempre belo luar contam ao mundo deste amor sem par. Tua palavra é perfeita e fiel, são teus juízos mais doces que o mel. Ah, quanto anelo em obedecer. Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos. Nós estamos nesse dia, nesse domingo tão maravilhoso, agradecidos a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Nós começamos no domingo passado um estudo sobre Maria, verdades e inverdades. O que chamamos de verdades, são aquelas questões sobre Maria que podem ser provadas e encontradas nas Sagradas Escrituras, uma vez que para nós as Sagradas Escrituras são a única fonte de verdade para regra e fé, de fé e de comportamento. Então, em verdade, seriam todas aqueles ensinamentos sobre Maria que se chocam com as Escrituras Sagradas. Independentemente se houve um processo histórico na construção dessas doutrinas ou ensinamentos. Verdade é aquilo que é comprovado pela Escritura, nesse caso aqui. Em verdade é aquilo que não pode ser comprovado pelas Escrituras Sagradas. Pois bem, nós vimos no domingo passado sobre o dogma da Mãe de Deus. Hoje, quando alguém diz que Maria é a Mãe de Deus, normalmente o que as pessoas entendem e o foco que elas dão é em Maria. Ela, portanto, pelo fato, ela ganha um status muito poderoso e grande quando ela é chamada de Mãe de Deus. E aí, com todas as consequências de ser mãe de Deus. Evidentemente que quando o concílio de Éfeso se reuniu lá pelos anos de 450 talvez, não estou bem certo aqui, mas foi naquele século lá, quando se reuniu o concílio de Éfeso, foi para tratar da questão de Nestório, do patriarca, do Papa Nestório ou do patriarca Nestório, com respeito à natureza e à pessoa de Cristo. O grande debate, a grande controvérsia que Éfeso tratou não foi Maria, o foco não foi se Maria era a mãe de Deus ou não era a mãe de Deus, não era isso. O concílio deu a ela o título de Theotokos, isto é, a mãe de Deus no sentido de que ela trazia, o que ela trazia em seu ventre era divino, é esse o sentido. Não tem nenhum sentido de focar em Maria como uma pessoa mais importante porque é a mãe de Deus, não. Nestório, ele ensinava no Oriente que o Cristo tinha duas pessoas e duas naturezas.
E ele foi condenado, então, como herege no concílio de Éfeso, e firmou a grande verdade pregada pelo bispo Cirilo, de que o Cristo é uma pessoa, embora ele seja 100% homem, 100% Deus. Não são duas pessoas. A questão, então, de Maria como mãe de Deus, lá em Éfeso, Theotokos, ela diz muito mais, ela é muito mais uma questão cristológica do que uma questão da Maria como sendo mãe de Deus, como hoje todos entendem assim. O sentido único do concílio de Éfeso era que Maria carregava uma pessoa que era também divina em seu corpo. O filho dela nasceria, né? O filho dela que nasceria 100% Deus, 100% homem. Evidentemente que só esse é o sentido. E a ênfase, portanto, é a criança que está no ventre dela, e não a mãe. Não a importância por ser mãe de uma criança que é Deus, Pois bem, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo e queremos relembrar aquela situação de que o objetivo do estudo não é ofender a ninguém por sua crença ou sua tradição, não é ofender a fé de ninguém, mas apenas abrir as Escrituras e dar espaço para um debate. Vamos hoje trabalhar a questão do dogma da Imaculada Conceição. Pois bem, em que consiste esse dogma da Imaculada Conceição? Simplesmente, esse dogma ele fala que Maria ela nasceu sem pecado, ela foi purificada no ventre da mãe dela, e como Cristo, ela nasceu sem pecado. Isto é, a conceição de Maria, ou o nascimento de Maria, a concepção de Maria, a geração de Maria, o nascimento de Maria foi sem pecado. Isto é, Maria não tinha pecado. Olha, o dogma de Maria, Mãe de Deus, ele é, como eu acabei de explicar, e a ênfase lá no concílio contra a controvérsia nestoriana era cristológica. O debate ali, quem estava no ventre daquela mulher? Era homem, só homem? Era Deus, só Deus? Esse era o grande debate. Ou era Deus-homem? O concílio de Éfeso, então, construiu, baseado nas Escrituras Sagradas, aquele ensinamento. Ele era Deus-homem. O Logos, né, o Verbo de Deus, se uniu ao humano. Uma pessoa, duas naturezas, 100% homem ele era, 100% Deus. Bom, ali estava a controvérsia nestoriana resolvida, mas isso não ficou resolvido coisa nenhuma, isso continuou séculos de discussão. As igrejas do Oriente seguiram os ensinamentos de nestorianos. As igrejas do Ocidente, sob a égide da Igreja Romana, seguiram os ensinamentos de Cirilo. Enfim, agora, quando nós chegamos no dogma da Imaculada Conceição, é algo fácil de ser derrubado, isso como sendo uma inverdade. Tá? A primeira inverdade é que Maria é mãe de Deus no sentido em que se entende hoje. Não que ela carregava que o que estava no ventre dela era Deus homem, para derrubar a heresia nestoriana. Mas o que se ensina, né, hoje aí sobre a questão da conceição, da Imaculada Conceição, né, de Maria, isto é, a concepção de Maria ter sido sem pecado, dela ter sido concebida sem pecado,
Não há absolutamente nenhuma base bíblica para isso. Nenhuma base bíblica para isso. Essa é a segunda inverdade. Com todo respeito e amor e admiração que nós temos por Maria e do grande exemplo que Maria foi para todos nós, não há na Bíblia qualquer condição de provar essa doutrina ou esse dogma da Imaculada Conceição. Então foi em 1854, é um dogma tardio na história dos concílios da Igreja, e o Papa Pio IX, ele declarou então que a doutrina que defende, né, a Virgem Maria foi preservada de toda mancha do pecado original. Isto é, foi o Papa Pio IX que então, na sua noção de infabilidade papal, é que ele declarou essa doutrina, esse tipo de doutrina, essa lei, esse dogma sobre a Imaculada Conceição. Mas vamos então ver, né, na Bíblia, o que a Bíblia ensina sobre isso. Veja bem o que Maria disse em Lucas 1,47, quando ela está exaltando a Deus. Ela diz: "E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Ora, nós sabemos que Jesus é Deus. Ele é Deus de Deus, natureza de Deus. Muito embora a pessoa seja distinta, mas Deus é um Deus só em três pessoas distintas. A natureza divina, os três são o mesmo Deus. E, portanto, quando ela o chama de Salvador, não é o Pai que ela está chamando de Salvador. Muito embora na economia divina, as três pessoas da Santíssima Trindade trabalham no processo da salvação, mas quem veio e se encarnou para salvar foi a pessoa do Filho, gerada eternamente pelo Pai. Ela chama o Filho de seu Salvador. Ela está chamando o Filho em Lucas 1,47 seu Salvador. Agora, se Maria precisa de um Salvador, será que ela realmente era pura, no sentido não de moral, mas no sentido de não ter pecado, não ter nascido em pecado ou com pecado, como os demais homens que passaram aqui pela terra? Em Lucas 1,38, eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Está repetindo o meu espírito. Em Romanos 3,23, Paulo diz que Paulo está englobando toda a humanidade, todos pecaram, inclusive Maria, e foram destituídos da glória de Deus. E também em Romanos 5,12, ele diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, pois todos pecaram, inclusive Maria. O único que a Bíblia diz que era sem pecado é Jesus. A Bíblia fala que ele era sem pecado. Então, também lá em Lucas diz que ele se atentou na baixeza de sua serva. A baixeza de sua serva. E continua dizendo lá em Lucas 1,30, disse o anjo a ela: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Achaste graça diante de Deus. Pois bem,
nós vimos então ali Maria chamando o seu filho de seu Salvador, chamando Deus de seu Salvador. O Salvador, né, mais especificamente é o Filho, muito embora toda a Trindade trabalha em um só Espírito, em todo momento, em toda hora. A distinção das pessoas não é uma distinção ao ponto de separar, cada um vai para um canto, fazer uma coisa ou outra, não, eles estão em unidade, em harmonia, o tempo todo. E o apóstolo Paulo diz que todos pecaram, a morte entrou no mundo por causa do pecado e passou a todos, e por isso todos pecaram. Ok, é importante ressaltar que quando se cumpriram os dias da purificação dela, segundo a lei, Maria e José foram consagrar Jesus no templo, como era feito, né? E com todo o macho primogênito dos casais. Deixa eu dar um jeitinho aqui nessa... Tirar aqui um pouquinho, colocar do outro lado aqui a minha pessoa para ver o texto bíblico, né? E Maria foi levar também a oferta pelo pecado, conforme a lei. Pecado de quem? Oferta pelo pecado de quem? Do filho dela? Evidentemente que não. Pelo pecado dela. Ela sabia que ela era uma mulher pecadora. Ela não vivia na prática do pecado, mas a natureza dela era a natureza de Adão. Maria é filha de Adão. Aliás, se a gente for puxar lá em Lucas, a questão lá da descendência, né, da ascendência de Jesus, vai sair lá em Adão. Enfim, Maria é filha de Adão. E ela tem a mesma natureza que Adão. Ela nasceu do mesmo jeito que todos os homens nasceram, com exceção de Jesus. O único que foi gerado, que não foi gerado por um homem ou uma mulher na história de toda a humanidade, foi Jesus. Jesus é esse. Então, é importante que... Deixa eu mexer um pouquinho nesse filtro aqui, compressor, parece que está dando uns... estourando um pouquinho aí a voz. Então, vou baixar um pouquinho aqui para não estourar tanto. Acho que aqui vai melhorar. Ok. Indo para outras, né? Outras... importante aí o depoimento da Igreja Antiga sobre essa questão de Maria. Eusébio de Cesareia, ele viveu ali entre 265, né, 340. Então, ele viveu terceiro século, entre o terceiro e o quarto século. Ninguém está isento. Eu estou chamando aqui o testemunho dos pais da igreja sobre essa questão aí do pecado, de nascer pecador. Ele diz que ninguém está isento da mancha do pecado original, foi o que ele disse, nem mesmo a mãe do Redentor do mundo. Só Jesus achou-se isento da lei do pecado, mesmo tendo nascido de uma mulher sujeita ao pecado. Esse, né, Eusébio de Cesareia foi um dos pais da igreja primitiva. E aí nós temos um primeiro depoimento. Vamos então para um outro depoimento de Ambrósio. Ambrósio, que era doutor da igreja do século IV. Ele estava comentando, né, o Salmo 118. E ele fala que Jesus foi o único a quem os laços do pecado não venceram. Nenhuma criatura concebida pelo contato do homem e da mulher foi isenta do pecado original. Nenhuma criatura, só Jesus. Porque foi concebido por obra, não de um homem e uma mulher, mas foi concebido por obra do Espírito Santo. Por isso não trouxe pecado em sua natureza. Era um ser santo.
eram ser isentos do pecado. Ainda Agostinho, que era doutor da igreja, ele viveu ali entre o quarto e o quinto século, ele comentou também o Salmo 34:3, ele diz: Maria, filha de Adão, morreu, porque uma outra inverdade aí é que Maria foi assunto aos céus. Não, Maria morreu, de acordo com a Bíblia. Todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. E muito embora nós tenhamos a salvação em Cristo, o perdão, mas essa condenação que Deus deu a Adão ainda vai se cumprir na vida de todos. O corpo vai morrer. Muito embora em Cristo a morte já não tem mais o significado de condenação, mas a morte tem o único significado de glorificação, porque é o momento em que nós seremos glorificados à presença de Deus. Então, Agostinho de Hipona, ele diz, né, que Maria, filha de Adão, morreu por causa do pecado, e a carne do Senhor, nascida de Maria, morreu para pagar o pecado. Ainda nós podemos citar Anselmo, que é o outro pai aí, não, já não está mais na época lá dos pais da igreja, que já é a Idade Média, né? Ele era arcebispo de Canterbury, e ele disse o seguinte: mesmo sendo imaculada a conceição de Cristo, quer dizer, a concepção de Cristo é imaculada, porque não teve pecado. No momento em que ele foi concebido, ele é uma concepção imaculada, da qual ele nasceu, foi concebida, a mesma virgem da qual ele nasceu foi concebida na iniquidade. Notem que isso é de isso está entre lá o ano 1033, 1109, e naquela época ainda não havia o dogma da Imaculada Conceição. A própria Igreja de Roma acreditava até o momento de acordo com o que as Escrituras ensinam. O dogma vem surgir bem mais tarde, aí, né, na história da Igreja, por volta de 1800, nós vimos a data lá, não é tão importante a data certíssima, mas é bem depois que vem surgir, no século XIX, é que vem surgir o dogma da Imaculada Conceição. Um outro testemunho aí, que é de 1140, que é de Bernardo, ele diz que só o Senhor Jesus Cristo foi concebido do Espírito Santo, porque era o único santo antes da conceição. Com sua exceção, aplica-se a todos os nascidos de Adão o que alguém confessou humilde e verazmente de si: eis que eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Essa é a situação de Maria. Pois bem, o fato de eu estar dizendo que Maria ela foi concebida em pecado, eu não estou dizendo que Maria vivia na prática do pecado. Há uma diferença entre nascer pecador, ser pecador, isso diz respeito à nossa natureza, e viver na prática do pecado. É diferente. A pessoa pode nascer pecador, ele vai pecar durante a vida dele, porque a natureza é pecaminosa, mas ele não se entrega à prática do pecado. Alguns se entregam ao caminho incorreto do pecado. Não é o caso de Maria. Maria, ela era uma mulher consagrada a Deus, viveu para fazer a vontade de Deus. Ok.
nós vimos hoje, então, a respeito do dogma, né, da concepção imaculada de Maria, que diz que Maria, ela não nasceu pecadora, com a natureza pecaminosa, ela foi purificada no ventre da mãe, e ela nasceu pura, como o filho dela também nasceu puro. Essa é uma segunda inverdade, não a do filho. O filho nasceu puro, não ela. Ela trouxe consigo, em sua natureza, a morte, o pecado e a morte, como consequência do pecado de Adão, pois em Adão todos pecaram, todos morreram em Adão. Quando Adão pecou, toda a sua descendência, sua prole, o que saiu do lombo de Adão, que somos nós, morreu, pecou nele, pecou, herdou a natureza pecaminosa. E Maria não está livre disso, de forma nenhuma. Essa é a nossa visão, é a visão cristã reformada. Isso não desmerece Maria, muito pelo contrário. Maria foi uma mulher valente, uma mulher piedosa, consagrada, exemplo. Imaginem bem que na época de Maria, quando uma mulher se engravidava antes do casamento, ela corria o risco de ser apedrejada, conforme a lei de Moisés. Quando o anjo anunciou a Maria que ela ia ter um filho, e ela pergunta: Senhor, mas eu não tenho contato com homem algum, né? Então ele explica: mas o que será gerado em ti descerá sobre ti o Espírito Santo, e é dele que vai ser gerado. Ela sabia que ela correria o risco. Se José a rejeitasse e uma barriguinha despontasse, ela seria levada em praça pública, processada, julgada e apedrejada. Mas mesmo assim, Maria correu o risco de enfrentar a todos, para que então o plano de Deus viesse a acontecer para com a salvação do mundo. Maria sempre foi uma mulher corajosa, exemplo, uma mulher abençoada de Deus. Nós admiramos Maria, mas não podemos aceitar qualquer coisa que esteja fora das Escrituras Sagradas. Primeira questão primeira inverdade, nós vimos a respeito de Maria ser a mãe de Deus. Não foi esse o sentido do concílio de Éfeso quando chamou Maria de Theotokos. Isso é aquela que carrega Deus. Esse é o sentido cristológico. A ênfase é a criança e não a mãe. A outra inverdade é a concepção imaculada. São duas inverdades. E as Escrituras não comprovam essas duas inverdades. Nós estamos chegando ao fim do nosso estudo bíblico e quero desejar que esse restante de domingo seja uma grande bênção na sua vida. Deus te abençoe.